Irritado, Dalim começou a explicar que ele era um discípulo preguiçoso. Depois disso, ela perguntou: quem lhe disse que poderia cultivar sem esforço? Ela começou a dizer que ele sempre fazia bobagens. E se isso não soasse convincente? Ela sugeriu que ele tentasse derrotar Xingshan. Com um sorriso nervoso no rosto. Xiaoluan percebeu com as palavras dela. Ela provocava uma guerra entre os dois irmãos. Nesse momento, Yingtan se aproximou de Xizan e se voltou para ele e disse que este teste anual era muito importante. E todos os sexos participariam. Então, ele deve vigiar Xiushu. O protagonista perguntou a ele se fosse possível que ainda queriam capturá-la para prejudicar a Biwa-Wei. Xiaolu se aproximou de Xizan pelas costas e explicou que não era o caso. E embora fossem uma seita respeitada, eles não estavam organizados há tanto tempo quanto outros. E eles também tinham poucas pessoas. Xiao então lhe disse que estavam o atacando antes que ele pudesse se levantar e se desenvolver. Depois disso, Xiao explicou a ele. Algumas pessoas eram invejosas e inseguras. Xiao alertou-o para estar atento sobre os outros dois santos. Além dessas grandes seitas que existem há milhares de anos. O protagonista pediu que ele não hesitasse e prometeu proteger Kyoshu com certeza. Dowland ergueu o dedo indicador e disse que a porta de teletransporte estava aberta. E então ela mandou que o protagonista pegasse as coisas e preparem-se para partir. Neste momento, Shan e Lincio estiveram em postura respeitosa ao lado das coisas. O espaço ao redor deles estava dentro do portal. Chen Shan e Lincio despediram-se de Doulin. E então, as coisas deles se dissolveram no espaço. Confiante, Xiaolu garantiu que enquanto estivesse por perto, nada ruim aconteceria. A cidade de Weishan fica perto do Mar Azul do Vazio. E é assim que se chama porque foi fundada no Monte Weishan, no centro do mar, e todas as pessoas que vivem aqui são cultivadores da união da raça humana. A cidade fica em uma área rochosa, cercada pelo mar. No início do teste anual, estes cultivadores da união da raça humana são responsáveis pela gestão e outros assuntos. Muitos participantes apareceram na cidade, ao mesmo tempo, por meio de teletransporte. Lingushu reagiu com admiração. E então gritou que o lugar estava muito animado. O protagonista confirmou a observação. E então, com um sorriso no rosto, ele pegou sua mão e sugeriu que ela entrasse. Lingushu concordou com a sugestão. E eles avançaram. Logo depois, chegaram a uma grande porta, onde muitos outros participantes se dirigiam. Uma voz ordenou que eles parassem e mostrem as suas jades de identificação. O protagonista voltou-se para os guardas à frente e exibiu essas jades. O guarda perguntou com desagrado:
Por que nunca viram uma jade como essa antes? Então, ele perguntou: E de que seita eles vieram? Outro guarda ao lado dele olhou para as jades de identificação, apresentado por Xing Shan e perplexidade, e disse, confuso, sobre o que era. Um momento depois, ele correu para se desculpar com Shi Chen e Lin Xiu e explicou que haviam se enganado sobre os dois. Seu colega o olhou surpreso. Depois disso, o guardião assustado entregou as jades de identificação. Perante ele, explicou que não havia problema com a identificação deles e pediu que eles entrassem. O protagonista inclinou-se e agradeceu-lhe. Depois disso, Linguicho virou-se para ele e pediu doces. Fruta! No palito? O protagonista concordou com a proposta e disse a ela que compraria algumas. À medida que caminhavam mais fundo, Linchu gritou que também queria comer isso. O guardião que interrogou Chichen e Linguicho agora olhou para eles e perguntou: Esses cultivadores não eram de uma seita desconhecida? Então, ele perguntou ao colega: Por que estava sendo tão educado com eles? O colega baixou a cabeça e perguntou: Qual seita tem menos membros entre todas as outras seitas do mundo? Com um sorriso nervoso no rosto e uma expressão assustada, o homem respondeu que era a seita Biwa. Depois disso, o guarda começou a apertar a cabeça com as mãos, expressão dolorida, e gritou de dor ao se dar conta. Em desespero, ele gritou que perdeu uma ótima chance de conhecê-los. Pouco depois, ao caminharem, o protagonista e Lin Xiu, ao longo da larga rua, cheia de gente, ouviram vozes de comerciantes. Um dos comerciantes gritou que hoje a loja deles tinha um novo produto, e era a espada do caçador de dragões, que custa 999 ouro, e com essa espada, eles matariam qualquer demônio que se opusesse a eles. Outro mercador disse que o sorridente, pílula do destruidor do mundo, ajudaria-os a passar pelo estágio de cheio, cultivo, e era uma pílula extremamente necessária para a cultura. Os participantes, eles eram totalmente diferentes em aparência. Muitos tinham partes do corpo deformadas ou originais. Um participante se aproximou do comerciante e disse que gostaria de comprar o dragão, espada do caçador, explicando que precisava de uma arma conveniente. Outro participante se aproximou do comerciante e disse que queria o sorridente, a pílula destruidora de mundo, para o seu avanço, para aproveitar a oportunidade e ingressar em uma boa secta neste teste anual. Ela segurava uma fruta em forma de doce na mão. Lin Xiu apontou o dedo indicador para frente e virou-se para Shi Chen, pedindo-lhe para olhar. Ela então disse que havia gansos lá e que ela amava esses pássaros. Em resposta, o protagonista. Ele disse estar satisfeito apenas olhando para eles. Chegaram a um prédio onde voavam dois luxuosos gansos.
Ela se voltou para E Cheshan perguntou onde iriam agora. O protagonista indicou com o dedo na direção oposta e disse que iriam para a praça. Isso estava no topo da colina. Depois disso, o protagonista disse que iriam ao Palácio Celestial. Depois de muitas um pessoas tempo. já haviam se reunido na plataforma, e Shu, quem estava nos ombros de Xin, ela coçou a cabeça com um dedo confusa, perguntando por que ainda não havia começado. Risando, o protagonista sugeriu esperar um pouco mais, certo de que começaria em breve. De repente, a campainha do topo da torre tocou. E apareceu um homem acima da torre. Anunciou que era hora. E fechando os olhos, exclamou que todos poderiam entrar no Palácio Celestial em 20 segundos. Olhando sério para Xoxana, Xing Shan avisou que uma tempestade de trovões começava e aconselhou a cobrir rapidamente os ouvidos. Com os dedos, ela respondeu que entendeu tudo. E franzindo, concentrado, ambos cobriram os ouvidos com as mãos. De repente, um homem, não muito distante deles, os observou. Suspirou e observou que hoje em dia, os jovens cultivadores não treinam o suficiente. E eles nem sequer resistiam ao trovão comum. Na opinião dele, essa geração de cultivadores não era mesmo próximos deles quando idosos. Olhando para ele, Xixu perguntou o que ele estava dizendo. Xinshan também o olhou com desagrado. E o homem franziu, perguntando: os dois realmente querem morrer? As outras pessoas ao redor deles também cobriram os ouvidos. Nesse momento, de repente começou uma tempestade de trovões. E relâmpagos iluminaram o céu. Chuchu percebeu que era um trovão aterrorizante. E o protagonista explicou que era uma tempestade de trovão incomum. E observou que era direto do mundo celestial. Mesmo que pudessem ouvir. O dano foi feito à alma. E este dano foi bastante grave. Todos abaixo do reino celestial não aguentaram. Enquanto eles e muitos outros cultivadores estavam bem, o homem, quem estava falando com Shizun e Xioshu antes, congelou, suando copiosamente devido ao esforço. Sangue saía dos seus olhos e nariz. E o homem ao lado ficou preocupado. Ao perceber sua condição, perguntando por que havia sangue por todo lado. Sangue também saía dos ouvidos do homem. E ele declarou ter exagerado no treino de ontem à noite, e seu reino de cultivo melhorou hoje, causando o sangramento de seus meridianos. Ao ouvir isso, Shu, repetindo as palavras do homem sobre o sangramento de seu meridiano, riu e chamou-a de pequena desgraçada. O homem ficou indignado, perguntando o que ela estava rindo. Ele a fitou, apontando o dedo para ela. E ela gritou, sacando a espada. Mostrou para o homem, perguntando: é proibido rir?
Ao notar a arma, ele se assustou. Erguendo uma sobrancelha, o protagonista, tirando Chuchu do pescoço, agarrou-a nos braços. Olhando ameaçadoramente para o homem, perguntou: ele está tentando intimidar a irmã? Indicando-se com o dedo. O homem franziu o senho, sugestindo que King Shan estava pedindo uma luta. Ele notou que era um cultivador, com um terceiro nível de cultivo de Qi, e perguntou: o protagonista tem coragem de desafiá-lo a uma luta? Jin Shan perguntou se o interlocutor é um cultivador, com o terceiro nível de cultivo de Qigong. Nesse caso, ele disse ao homem para esquecer. E com um gesto de mão, ele concordou com isso, ordenando que se perdessem se estivessem com medo, chamando a atenção de seu companheiro. Ele convidou-o a ir, anunciando que iriam à farmácia. Ele queria comprar comprimidos de reposição sanguínea. O protagonista ignorou as palavras do homem. Joelhou-se diante de Kyoshio e colocou as palmas em seus ombros, dizendo-lhe para não ter medo, prometendo protegê-la. Ela concordou. E os outros cultivadores próximos, quem viu toda a situação ao redor deles, um dos rapazes disse que o rei Shan, nem sequer ousou responder ao oponente, indagando como ele se atreveu a se chamar de cultivador. Outro homem próximo cruzou os braços, dizendo que isso era comum comportamento de discípulos de seita menor. Chuchio, apertando as mãos em punhos. De repente, perguntou por que o protagonista não ensinou uma lição para aquele homem. Ela observou que se fosse o segundo irmão dela, ele já teria espancado aquelas pessoas. Shan explicou que não podiam tomar uma ação tão arriscada, porque Biwa lhes mandou vir aqui e voltar com segurança. De repente, Xexi parou de falar com ele e olhou para o lado. Ela estendeu a mão, apontando para uma luz brilhante e um portal que apareceu no ar, e instruiu Shen Shan a olhar para isso. Ele concentrou sua atenção no portal, do qual surgiu o contorno de algo. De repente, começou a surgir. Logo, quando surgiu totalmente do portal, todos notaram o Palácio Celestial. E o homem, que ainda estava no topo da Torre Celestial, exclamou que o Palácio Celestial estava aberto. De repente, um navio subiu ao ar. E um dos homens, quem estava à frente dos outros guerreiros, anunciou que Song Yanshi, da escola Luyan, o mestre havia trazido seus discípulos para participar no teste anual. Seguindo-os, uma grande espada subiu ao ar. E o líder desse grupo de discípulos exclamou: Kyo Shang, da seita das 1000 espadas. O líder trouxe seus discípulos para participar no teste anual. Depois disso, surgiram uma tartaruga enorme e um tigre alado. E o Yanshou, o líder da seita, anunciou que levaram seus discípulos para participar no teste anual. E por Sean Hikes, afirmou ter trazido seus discípulos da
por uma seita religiosa para participar do teste anual. Além disso, o Qin Eu, da Jade Light Sect, o mestre havia trazido seus discípulos para participar no teste anual. E King Shan repetiu o nome da seita Jade Light. Em surpresa, Perro, ele lembrou que Chen Chen também deveria estar aqui. Virei-me, notando Qin Chen se aproximando dele. Quem disse que não haviam se visto? Por muito tempo. Ele revelou ser um cultivador de aplicação da lei. E também mencionou que era o primeiro teste dele, sugerindo que se encontrem um pouco mais tarde. O protagonista sorriu em concordância. E os membros da Jade Light Sect acenderam ao ar, deixando flashes de luz. Chuchu exclamou de repente que havia muitos únicos dispositivos voadores e montarias, observando que era muito legal. Ela disse que a seita das 1000 espadas usava uma grande espada. A seita Jade Light usou a luz do mar espiritual. E a besta espiritual seguiu em uma enorme tartaruga. Seus belos montes também refletiam as características desses respeitados grupos, mas Cheishan foi distraída de repente ao explicar. Aproximando-se dele, Yu Shang, e perguntou se ele ainda praticava espadachim. Reconhecendo, o protagonista olhou para ela e, em seguida, jurou em silêncio, percebendo que esqueceu a espada de terra. Gotas de suor surgiram em seu rosto. E você tá falando a sério? Ela anunciou que iria primeiro vai ao Palácio Celestial, sugerindo que falem depois. Círculos mágicos surgiram debaixo dos seus pés e os pés de seus discípulos. E uma das garotas admitiu que não esperava. Yu Shan tomara a iniciativa, falando com um cultivador masculino. Outra garota, chamando a atenção de Yu Shen, perguntou a ela quem ele era. Mas Yu Shang simplesmente mandou que eles calassem a boca, enquanto ele subia no ar. Jin Shan xingou e chamou a atenção dele. Xiu perguntou o que houve, colocando a palma na sua cabeça. A protagonista, ela disse que não entenderia ainda assim, mas declarou que, de qualquer forma, chegou a hora deles saírem também. Mas de repente, ele retesou, notando outra pessoa que se aproximou deles. Pedi a Xing Shan que espere um minuto. Encolhendo os olhos, ele franziu o senho com cautela, perguntando o que aconteceu. Li Chuan percebeu que o Santo Celeste aconteceu que o personagem principal viu a lâmina de Xing Shan que também estava curioso, perguntando se poderia ver a espada dele. Depois disso, ele estendeu a mão, aguardando o protagonista cumprir o pedido. King Shan percebeu que, apesar de Shang ter dito isso com educação, suas palavras foram terrivelmente rudes, e olhou para o sorridente Shannon, pensando que ele não só espionava Yu Shang, mas ele também queria ver a espada do protagonista. Para ele, como espadachim,
A espada era sua vida, seu companheiro em vida e morte. E sua própria fé. E ele se perguntou como mostrar isso aos outros. Depois de se desculpar com Chong-han, ele disse que não poderia lhe dar a espada. E, irritado, ele perguntou novamente. E então perguntou se Xing-shan sabia quem ele era. O protagonista também o olhou sério. E perguntou como ele sabia se não o dissesse. Sacudindo a cabeça de lado a lado. Xamã fechou os olhos. Percebendo que Xing-shan nem sequer tinha um olho perspicaz. Ainda assim, ele veio para o teste anual. O protagonista disse sério que já estava aqui. E Shanna percebeu, ninguém ousara falar com ele assim. Por muito tempo, ele advertiu que perguntaria novamente. E perguntou se Sheshan, de fato, não iria lhe dar a espada. Começando a emitir uma aura ameaçadora, o protagonista disse que não faria. E Chuchu olhou preocupado, enquanto Chumun franzia o senho. Então, desviando-se de Xing, ele fechou os olhos. Risando, prometeu que se arrependeria. Depois ele anunciou que ele, da seita Jin, trazia seus discípulos para participar no teste anual. E os outros cultivadores, ao ouvirem isso, olhou para Chang Nan, incrédulo, ao lembrar que ele era um direto discípulo do Senhor primordial. Um dos 3 santos com 19 anos. Ele já havia alcançado a consciência. Fase de fundação, e não surpreendeu a ninguém que o primordial, o Senhor do mundo, o valorizava muito. Muitos o admiravam. E Shonan, olhando para o protagonista com arrogância, perguntou se poderia lhe dar uma espada agora. Shan se tornando cada vez mais ameaçador. A cada segundo que passa, apenas ordenou que ele saísse daqui. E franzindo o senho, Shannan exclamou indignado, apertando a mandíbula. E uma aura mágica surgiu ao seu redor. Um de seus discípulos chamou-o. Correu até ele, colocou a mão no ombro. E, sério, lembrou-lhe que conflitos eram proibidos aqui. Olhando para ele ameaçadoramente. Shanna! Ele disse que não precisava ser lembrado disso. E olhou desagradavelmente para o protagonista. Quem continuou a observá-lo calmamente. No final, Shannan concordou. E tirou uma folha de papel das roupas. E então jogou para o lado. E apareceu uma neblina no ar, que então se transformou em um fênix, subindo ao ar e deixando uma grande nuvem de energia mágica. Gradualmente, todos os membros da seção de sexo começou a subir na nuvem. E finalmente, se virando, Shannan pediu que ele aguardasse. Jin Shan percebeu que era algo único. Caminho para o Palácio Celeste. E Xiu, pensativo, segurou seu queixo com a mão. Lembrando que o fênix era uma das bestas míticas. Ela duvidava que a besta espiritual,
A seita possuía uma criatura tão poderosa, e o protagonista disse que, afinal, era a seita Shenjon. Então, para ele, não foi surpresa que eles tivessem uma besta espiritual assim. Shuchen perguntou, de repente, por que ele não mostrou Chon na espada? Ele explicou que não o fez, porque um cultivador não apenas mostre sua arma aos outros. Ele alertou. Ela também não poderia mostrar sua arma a qualquer pessoa, apenas seu mestre e irmãos. E perguntou se ela compreendeu. Chuchu respondeu que entendeu. E, nessa hora, outro grupo de discípulos se aproximou deles. E um deles disse a palavra Amadiba. E fechando os olhos, os discípulos da seita começaram a pisar nos lotos emergentes. Assistindo a isso, King Shan adivinhou que era um lótus dourado, uma das mais fortes seções budistas. Ele percebeu que havia alunos ordinários e avançados, discípulos do grande mestre. Ano de tribulação. E de repente, Xuxi, chamando sua atenção para si. Eles disseram que não podiam voar e perguntou como eles subiriam lá. Aproximando-se dela, King Shan disse para não se preocupar. E ela observou que Batiwa estava mais preocupada do que os dois. Então ela tinha tudo sob controle. Saiu com uma folha de papel escrita. Ele disse que ela preparou essa transmissão, talismã para eles, franzindo a testa em concentração. Gritou que Xinqian do Palácio Baoa trazia seus discípulos para participar. No teste anual, ele jogou o bilhete para o ar e subiu ao ar como um raio de luz. E Shongan, quem ainda não chegou ao Palácio Celestial, com seus discípulos, perguntou: será que esse cara é da seita Baiwa? Nesse caso, ele não o encontrou. Surpreendente que Xinqian ousasse contrariá-lo. Entretanto, com a cabeça levemente inclinada para parecer mais ameaçador, ele perguntou, então, se o protagonista fosse discípulo da Biwa Sect. Ambos eram discípulos dos santos. E ele exclamou que poderia derrotar King Shan sempre que quisesse. Enquanto isso, Xiu pergunta ao protagonista o que aconteceu. Ele aconselhou a olhar para cima, notando um relâmpago no ar. E logo, essa luz se aproximou. E quando pousou, uma grande quantidade de poeira subiu ao ar. À medida que a poeira se dissipava gradualmente, todos notaram o pavão. Muitos cultivadores ficaram aterrorizados, sentindo uma forte força espiritual. Eles perceberam ser um santo demônio. E perguntou os demônios. O santo chegou ao local das provas anuais. Aconteceram. Enquanto isso, o pavão anunciou ter vindo aqui especificamente ajudar Xisheng e Xihua a alcançar o Palácio Celestial. Adicionou ainda que era por ordem do santo. E Shonnan, ao ver isso, franziu a testa, suando de emoção, e perguntou a si mesmo o que estava acontecendo. O protagonista ajoelhou-se, agradecendo ao pavão pelo seu esforço.
mas disse que não havia necessidade de árvores frutíferas. Depois disso, ativou uma aura mágica em torno de si, solicitando que Xiu e Shihan o seguissem, e transformou-se em um pavão. E enquanto saltava nele, Chuchu exclamou em admiração, comentando que o pavão era muito bonito. O pavão mandou que ela se acomodasse. E logo, quando Xishan também subiu em seu dorso. Neste, o pavão abanou as asas. Subindo ao ar, os cultivadores assistiram a isso. Lembre-se de que nenhum santo demoníaco, em toda a história humana, ninguém se permitiu para ser montado. O que o Palácio Biwa fez provavelmente se tornaria um assunto quente de discussão. Depois do jantar, por muitos anos, e ao perceberem tudo isso, os cultivadores abaixo congelaram. Suas bocas ficaram abertas, surpresas. O pavão, subindo ao ar, superou os outros dois grupos. Quem se dirige ao Palácio Celestial. E enquanto os budistas observavam calmamente, Xing e Xixi passam por Shihan. Franzindo, prometeu que ele manteria isso contra o protagonista. Shu perguntou. Se Pensei que Bai Wei exagerou um pouco. Ele respondeu que Biao sempre gostou de fazer isso e o pavão já havia voado em direção ao Palácio Celestial. E um dos discípulos da seita, que já havia chegado, maldição, confessando que achava que os discípulos da seita Tianzi estavam à frente, decidiu que era melhor evitá-los. De repente, um dos rapazes levantou a mão e perguntou: o que havia de tão assustador nisso? Ele ordenou que seus companheiros se acalmassem, lembrando que não desonrariam a 1000 espadas. Secta. De repente, eles tremeram, retraindo-se com horror, ao perceberem a chegada de Yushan. Eles decidiram ceder a ela. E Yushang a olhou seriamente enquanto ela passava. E de repente, um dos homens, virando-se para os companheiros, perguntou: podiam ser um pouco mais corajosos? Entretanto, quando Yushang os olhou novamente, todos começaram a suar de horror, tremendo e jogando suas espadas no chão. Antes de se levantar, risando e fingindo que não tinham nada a ver com isso, o Shang passou por eles, não prestando mais atenção neles, e parou na frente de Sheshan, notando que ela não perguntou nada a ele. Ela perguntou por que ele ainda carregava a espada. Os outros começaram a conversar. E um deles percebeu que Shang estava causando confusão com outro espadachim. Outro disse que Shang ia bater em alguém novamente. Eles começaram a incentivar-la, dizendo para ela bater em Tinshan. E o protagonista amaldiçoou em pensamento. Percebendo, ele esqueceu de deixar a espada. Ele não poderia negar que não era um espadachim. E ele poderia simplesmente te contar a verdade, como Shang. Ele fechou os olhos. Eles disseram que a situação piorou recentemente.
Então precisava se tornar mais forte o mais rápido possível. Se ele não fosse forte o suficiente, ele poderia morrer facilmente.